Eu acho que toda criança já se perguntou em algum momento assim, quem é que inventou as palavras? Quem inventou que feijão se chama feijão? Antes da palavra feijão, já existia o grãozinho ali, né? E aquilo foi virando feijão. Em português, em outros idiomas, tem outros nomes. Quem inventou que Deus se chama Deus? É muito provável, e eu acredito nisso, que antes da criação do nome Deus, já existia um anseio, já existia uma aspiração, uma busca, né? Algo que nos remetia a olhar para cima, para fora, sem saber explicar exatamente a natureza disso. Desde que o ser humano é ser humano, existe esse anseio. E aí foi se definindo o nome, Deus. Hoje, por exemplo, eu chego para você e falo Deus, te vem na cabeça um monte de coisas, especialmente ligadas à religião. Ela se apropriou do nome Deus e agora se tornou detentora dos direitos autorais. É por isso que tanta gente se inquieta demais ao ouvir esse nome. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente deixa esse assunto para depois. Eu quero falar sobre um termo que se popularizou muito de uns tempos para cá e que não inaugura nada, pelo menos não diretamente. Ele já representa algo que estava na gente. Esse termo é a pós-verdade. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Pois é, né? Pós-verdade não inaugura um novo tempo. Mas talvez esse termo, ele identifica pra gente, deixa mais claro pra gente perceber o tempo onde nós estamos vivendo. Eu, pessoalmente, acredito que nós estamos vivendo nessa era da pós-verdade. A internet ajudou a gente entender como é que isso funciona e isso se disseminar na sociedade. A internet não criou nada. Não é culpa da internet. A internet é um negócio maravilhoso que possibilitou a comunicação entre as pessoas diretamente, pelo menos sem aqueles filtros mais tradicionais, conhecidos. Filtros sempre existem, né? Mas você não tinha voz. Eu creio que a grande maioria das pessoas sempre viveu, pelo menos de anos e anos e anos para cá, com a sensação de que estava sendo enganada, de que as coisas não eram exatamente como a televisão explicava, o jornalista explicava, o político dizia, o padre dizia, o pastor dizia, as versões oficiais e institucionais que diziam para você, ó, a vida é isso, o mundo é isso, esse aqui é o certo, aquele ali é o errado, é nessa direção que você deve ir e pronto, né? Não questione. E se treta, se você está questionando, você está em dúvida, você tem perguntas a fazer, vai ver futebol, vai pro carnaval, vai fazer outra coisa. Fica fazendo perguntas fazem mal. Aliás, a religião sempre trabalhou bastante. Claro que existem casos e casos, mas eu acho que de maneira geral a gente pode reconhecer que a religião não se dá bem com perguntas, né? Geralmente a religião define como hereges aqueles que perguntam. Alguém chegar pro padre ou pro pastor, vem cá, Deus existe. Ateu, herege, não faça perguntas. Mas isso continua nas pessoas. Elas podem sufocar a sensação de estarem sendo enganadas por alguma razão, mas aquilo está lá. E aí o que as pessoas faziam até então? Bom, eu vou reclamar com o meu colega de trabalho, eu acho que o político está me enrolando. Eu vou reclamar com a minha mulher, com o meu marido em casa, enfim, mas esqueça isso e de 4 em 4 anos você vota, cumpra as suas obrigações, pague os seus impostos e siga o seu caminho. De uns anos para cá, a gente ganhou uma possibilidade maravilhosa de colocar para fora, de se expressar e de interagir com a opinião dos outros, mesmo gente diferente da gente. No fim dos anos 90, quando a internet começou a se popularizar, anos depois da primeira expressão pós-verdade ter sido dita no jornal The Nation, houve ali uma grande possibilidade que até então não se imaginava. O fulano dentro de uma casa pode opinar com o outro de outra casa, sem barreiras, sem intermediários, de maneira direta. E isso é bom, mas todo bônus traz ônus. Tudo que é bom também tem o outro lado que não é tão bom assim. Isso é para tudo na vida. E daqui a pouco, ao invés das pessoas somarem as opiniões, mesmo as divergentes, e a partir de opiniões divergentes chegarem a sínteses que obviamente não unificariam o pensamento, isso não só não é possível, como não é recomendável. Pensamento único é um negócio muito perigoso, mas poderiam aprimorar os pensamentos.
mas até com a ajuda dos algoritmos que vão, e aí é uma questão de venda, né? Venda e controle, que vão te dando a sensação de que o mundo se reduz à sua bolha. Os algoritmos vão criando bolhas, você vai vivendo dentro de bolhas, seja na sua rede social, seja nas suas pesquisas na internet, enfim. E com o tempo, os que têm um pensamento menos crítico passam a acreditar que aquela bolha é o mundo. O mundo deixou de ser o planeta. O mundo passou a ser uma bolha. E naquela bolha, as pessoas que pensam como você são os habitantes normais do mundo. Como foi desde sempre, como eu disse para você, as coisas são inauguradas, elas só dão nome àquilo que já existia na gente, na natureza humana. Como é que era uma tribo, por exemplo, que vivia em determinado lugar do mundo? Você imagina uma tribo há 1000 anos, que não tinha acesso a nada, que nem sabia da existência de outras tribos. Daqui a pouco, uma pessoa diferente, um outro índio, uma pessoa de outra tribo chegava ali e imediatamente era visto como uma ameaça. E então aquelas pessoas atacavam, né? Tudo que é diferente, tudo que chega de fora, tudo que a gente não conhecia é uma ameaça. Então isso está na nossa natureza. E a internet trabalhou muito bem dessa maneira. Então aquele que chega fora da sua bolha, ele é uma ameaça. Soma-se a isso o anonimato da internet, criou-se o cenário das guerras. Guerra gera na internet algo que é fundamental para que ela continue vendendo e forte. Palavrinha chamada engajamento. Não é o amor, são as discussões positivas, são os pensamentos elevados. Isso nunca gerou engajamento, nunca, em tempo algum. O que gera engajamento é guerra, é discussão, é briga, é quem está com a verdade. E a internet começou a se expandir de tal maneira que grupos passaram a se fortalecer e serem criados e fomentados a partir dessa briga pela verdade. Mas a verdade não necessariamente já se conectava mais com os fatos. Isso se tornou secundário. Os fatos deixaram de ser importantes? Não. Os fatos estão aí, as pessoas tentam entender os fatos e saber os fatos, mas eles se tornaram secundários diante das emoções e dos sentimentos que antes de tudo passaram a ser trabalhados. Não é mais o que acontece, não é mais o fato, é o que eu sinto, é o que eu quero. Por isso eu comparo num texto que eu publiquei aqui no YouTube, e está no Face, está no Instagram, está em todas as minhas redes, no site da Rádio Inverso. Te aconselho a ler, é um texto um pouquinho longo que fala justamente sobre a pós-verdade, sobre isso que eu estou conversando contigo, e eu faço uma comparação com uma expressão bíblica que está em Hebreus que define o que é a fé. A fé, segundo essa versão bíblica, até eu anotei aqui para não errar nenhum conceito, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de coisas que se esperam. E é a convicção de fatos que não se veem. Esse é um princípio da pós-verdade. Eu não preciso mais saber. Eu não preciso mais ver. Eu não preciso mais estudar. Eu não preciso mais chegar ali e constatar. Eu só preciso ter a minha convicção. Eu só preciso querer. Eu só preciso ter a certeza de algo que eu não vejo. E isso passa a ser a verdade. Na era da pós-verdade, a verdade, seja lá qual for, e tem um monte de vídeo meu falando sobre isso, eu sou o primeiro a insistir nessa ideia, a verdade não é definitiva, a verdade está em movimento, a verdade não é absoluta, ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe o que é a verdade. Pessoalmente, eu acho que a verdade são os fragmentos de verdades, é a somatória de perspectivas de cada um, que no todo constroem a verdade. Mas como nenhum de nós tem acesso ao todo, porque nós somos seres do tempo, seres do espaço, seres que estamos em movimento, seres influenciados pelo nosso tempo, pela nossa cultura, pelo nosso corpo, pelo clima, tudo nos influencia, pela fome, né, pela sede, pelo humor. Então a gente não tem acesso ao todo. Por isso mesmo, a somatória de perspectivas, ainda que não nos dê a verdade por completo, ela nos aproxima um pouco do que eventualmente seja a verdade, mas isso deixou de ser importante. O importante é o que eu quero. O grande vetor da pós-verdade é manipular o sentimento das pessoas, a emoção das pessoas. E quanto mais emocional, quanto mais apaixonado, mais engajado eu estarei em pró de uma verdade, seja lá qual for, se conecte ou não aos acontecimentos, aos fatos, porque isso já não mais importa.
Então eu vou me sentir respaldado por um grupo, por uma tribo, por determinados pensamentos. A pós-verdade fez esse trabalho. E não pense ingenuamente, a pós-verdade é uma criação do Bolsonaro, do Trump. Eles criaram porque esse termo está muito associado, há uns anos para cá, à subida da direita ao poder. É um engano e é um maniqueísmo pensar isso. Acontece que, até então, falando aqui do nosso país, quem se manteve no poder durante muito tempo foi a esquerda, né? Com os seus ideais, com as suas utopias, com suas contradições, enfim, com tudo que a gente já sabe, de bom e de mal. Nada é só bom e nada é só mal. Agora, o povo, enquanto a esquerda esteve no poder, foi nutrindo, como sempre esteve, esse sentimento de que eu estou sendo enganado, de que tem alguma coisa errada ali, até que as coisas foram conhecidas, né? Nesse momento, o pêndulo vai para o lado direito. E aí a direita assume como a redentora, como a salvadora daquele período de trevas no imaginário coletivo. Agora, se a direita tivesse no poder há tantos anos, a chegada da internet, dando voz a todos, faria o mesmo trabalho e o pêndulo, ao invés de ir para a direita, iria para a esquerda. Tanto que a esquerda trabalha hoje de maneira apressada também para ocupar espaço nessa era da pós-verdade. Eu acho que é fundamental você entender, de verdade, eu acho que é o princípio de tudo, que não há monopólios nem de virtudes e nem de maldades, seja a direita ou seja a esquerda. São seres humanos que têm pensamentos diferentes, métodos diferentes, ideias diferentes e que buscam caminhos diferentes, mas são seres humanos. E os seres humanos são construídos da mesma natureza, vaidosa, oportunista, gananciosa. Claro que há exceções. Mas os grupos refletem a maioria, e as grandes maiorias são sempre assim. As massas, desde sempre, isso não é um fenômeno atual, se movimentam sempre nessa maniqueísmo, nessa ambivalência, nessa guerra por território. E a pós-verdade, nessa novo tempo, nessa nova era, se enquadra perfeitamente, dando ferramentas para que seja assim. Para a gente encerrar, o que a gente faz? Olha, coletivamente eu acho muito difícil, eu nunca tenho propostas coletivas, eu pessoalmente, eu não acredito em propostas de massa, propostas coletivas, eu acho que isso não tem eficácia. A minha proposta é sempre individual, a minha proposta é sempre para você, né? Porque eu parto do meu olhar, do meu entendimento e do que eu tento construir em mim. Então minha proposta não é para o mundo, minha proposta é para você. Primeiro, nós somos seres que carregamos essencialmente, e é natural que seja assim, ódios, paixões, medos. 3 sentimentos, paixão, medo e ódio. Isso faz parte do ser humano e a gente nunca vai eliminar isso. No entanto, esse não pode ser o vetor do seu pensamento, porque essas são as cordas usadas para te manipular. Não é à toa que cada vez mais, seja pela política, seja pela religião, seja pela própria publicidade, seja pelo próprio jornalismo, fazendo parênteses aqui, o jornalismo deixou de ser a apuração cética dos fatos. Claro que o jornalista tem opinião, tem ideias, tem sentimentos, é ser humano, sem dúvida. No entanto, o jornalismo deveria ser a apuração cética. Eu não confio no primeiro momento. Eu quero entender o que está acontecendo. E hoje, para entrar nesse jogão de paixões, o jornalismo se tornou torcida, chancelador de verdades. Então, jornalistas mais reconhecidos atualmente são os chapa branca, né? Como era há 10 anos, por exemplo. Isso não mudou, só o lado que mudou. E por outro lado, tem o jornalista militante, que é aquele que está lá só para criticar, só para falar mal, sem racionalidade. Então, de alguma maneira, as instituições estão absorvendo esse conceito do pós-verdade e deixando de ser parâmetros, trabalhando justamente nesses 3 sentimentos, a paixão, o medo e o ódio. Quanto mais você se permitir pensar a partir da paixão, do medo e do ódio, menos você racionaliza, menos você reflete, menos você pensa. Você tem paixão, você tem ódio, você tem, enfim, paixão, ódio, esqueci agora o terceiro sentimento, paixão, ódio e medo. Você tem isso, sem dúvida alguma. Sempre terá. Mas se você não aprender a dominar a sua paixão, o seu medo e o seu ódio, se você não aprender a dar 2 passos para trás diante de qualquer conteúdo, de qualquer verdade,
facilmente você vai ser manipulado por essa estrutura que é criada para isso, que é feita assim. E cada vez mais você consome, seja um político, seja um produto, seja uma religião, seja uma ideia, manipulado pelas suas paixões, pelos seus ódios e pelo seu medo. Cuide disso. Domine isso em você. Na sociedade, a gente não vai conseguir fazer isso. E é muito mais fácil olhar para a sociedade e criticá-la, especialmente se a pessoa for diferente de mim, pensar diferente de mim. Isso só vai alimentar o meu ódio, só vai alimentar o meu medo. E eu cada vez mais vou estar preso nessas teias. Seja a teia da política da direita, a teia da política da esquerda, a teia da religião, não importa. A gente vive num tempo onde a guerra é pelo seu pensamento. A gente vive numa era onde não se conquista necessariamente o território. Essa não é mais o objetivo das guerras, mas os corações. E quanto mais facilidade você tiver para entregar o seu coração ou a sua mente para quem diz o que você quer ouvir, mais manipulado você está. E tem um detalhe, pessoas que antes eram anônimas agora se sentem imbuídas de mudar o Brasil, de mudar o mundo, agentes poderosos da história. Por isso que hoje se usa tanto a palavra patriota como um grande herói, quando na realidade você só é a peça de um jogo enorme, muito maior do que você pode enxergar, de manipulação e que se alimenta justamente do seu medo, do seu ódio e das suas paixões. Eu não posso dizer por você e eu não posso dizer pelos outros. O que eu posso é cuidar disso em mim, o tempo inteiro, me autoavaliando como profissional, como ser humano, como comunicador, como cidadão, onde quer que eu estou. E tentar, ainda que seja difícil nessa sociedade que a gente vive, diminuir esses sentimentos, pelo menos como condutores, como agentes de reação em mim na sociedade, e substituir isso pela serenidade, pela sobriedade e pela racionalidade. Doses de ceticismo, mais do que nunca, são fundamentais na política, na religião, nas verdades todas. É bom ser cético, é bom ter dose de ceticismo. Isso não quer dizer não ter esperança, isso não quer dizer ter um pensamento pessimista necessariamente, mas são doses cada vez mais necessárias e não é à toa que todo o sistemão está trabalhando para que não seja assim em você. Você tem que acreditar, você tem que batalhar, você tem que mudar o mundo, e você vai. Quebrar a cara e encontrar outro canto de sereia e outra proposta que vinha te manipular da mesma maneira. Se você não cuidar desses pontos e se você não fizer esse exercício de autocrítica, você vai ser um agente importante na era da pós-verdade. E daqui a pouco você vai estar aí, xingando todo mundo. E infeliz, passando a vida a serviço de algo que você não sabe nem o que é. Tomara que eu tenha, de alguma maneira, explicado. Lê o texto, tá? Tá no Comunidades aqui do YouTube. Eu tenho postado, tá nas minhas redes, no Instagram, no Facebook. Dá um pulinho lá. Vamos continuar esse assunto, esse e outros assuntos. Pense nisso, se cuida. Fica bem.